Lud Lin foi o ator responsável a dar vida ao nosso grande escolhido do plano terreno, Liu Kang. Entretanto, muitas pessoas reclamaram da atuação dele, e aqui no canal eu já havia trazido 2 vídeos comentando a preparação do ator. No vídeo de hoje, uma análise da atuação do Lud Lin e seu Liu Kang. Olá, sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou o Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta. No nosso encontro de hoje vamos falar sobre o Liu Kang de Lud Lin. Fazendo uma análise técnica, cuidadosa e sim, estou optando trazer uma análise de cada personagem diferente do que eu havia dito no vídeo anterior, que eu ia fazer de compilado. Porque apresentando a formação e a preparação de cada um dos atores, eu fiz isso separadamente. Então, para analisar, eu também vou fazer isso dessa mesma forma. Mas antes da gente começar, caso você não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, clica aqui, se inscreve no canal e assine as notificações. Aqui no Nerdoterapia temos vídeos novos todos os dias para deixar você cada vez mais nerd. Lembrando que estamos construindo uma websérie autoral. Faça sua contribuição para que a gente consiga acelerar o nosso processo criativo. Desde já agradecemos muito. Aqui nos comentários do canal eu tenho percebido que as pessoas reclamam da atuação do Lud Lin, alegando que aquilo não é o Liu Kang. De fato, aquilo não é o Liu Kang, mas em momento nenhum ele vendeu uma coisa diferente do que ele entregou. O que foi muito legal. Eu achei muito bacana o Liu Kang que ele nos mostrou por um motivo muito simples. Eu entendi de onde vinha a composição do trabalho do ator, qual percurso ele pegou para criar o personagem, e isso é muito interessante. Mas para a gente entender um pouquinho de como isso rolou, eu vou explicar para vocês quem é o Lud Lin. Atualmente ele está com 33 anos. Durante a adolescência dele, ele se organiza para estudar teatro na universidade. E de fato, ele faz isso, o que é uma das coisas mais legais. E por que esse é um dado importante? O Lud Lin, ele estudou teatro na universidade. Em Hollywood, qual o estilo de atuação dos atores? Qualquer ator hollywoodiano utiliza uma metodologia que nos Estados Unidos eles chamam de o método. Sim, existem vários métodos de atuação diferentes. Mas o que é o método que ele se refere? Quando alguém fala o método, eles estão se referindo ao trabalho de Konstantin Stanislavski, a primeira pessoa a sistematizar um método de atuação no teatro. A gente não tinha material escrito do teatro, a gente tinha textos clássicos que vinham das tragédias gregas, que eram escritos pelos antigos filósofos, então desde Antígona, Medeia, Prometeu, esse tipo de texto. A primeira pessoa a sentar a bundinha e contar como é que um ator trabalha foi Konstantin Stanislavski. E ele faz isso relatando um pouco das suas experiências, e atores, inclusive, que trabalharam com ele também falaram sobre isso. E através dos escritos de Konstantin Stanislavski surge esse método, que é baseado nas ações físicas. Esse método foi como Lud Lin criou o personagem dele. Basicamente, o método diz que nós vamos focar nas ações do personagem para constituir a movimentação dele. E aí, por que isso é importante? Porque ao invés de ele entregar pra gente um Liu Kang baseado no Liu Kang do game, ele pegou o background que compunha o Liu Kang para formatar o Liu Kang dele. Por isso que eu acho que não é ruim o que ele fez. Porque o que ele fez foi: durante o treinamento dele, ele revelou, ele se comparava com o Bruce Lee, mostrava que o Bruce Lee era o grande ídolo dele, e o Bruce Lee foi a matriz de criação do Liu Kang. Quando criaram o Liu Kang, primeira imagem estética para poder constituir o personagem foi o Bruce Lee. Essa é a primeira base que o Lud Lin traz para a criação do personagem dele. Segunda base, o Liu Kang é um monge Shaolin. Quando você utiliza um método, normalmente você se vincula às ações do personagem, ao subtexto dele, e tudo isso gera um background que cria também uma ambientação. Um personagem está sempre dentro de uma história que se passa em algum lugar, certo? Certo. Onde que o Liu Kang vive, treina e tudo mais? No mosteiro Shaolin. Ele é um monge Shaolin. Então ele mostra pra gente ali na mãozinha dele um jus, que é mais ou menos um terço, entre muitas aspas, tá bom? Porque não tem a mesma significação, mas para explicar a grosso modo é mais ou menos isso. É um colar de contas budistas que é utilizado para meditação, de N formas possíveis, porque cada um dos Budas que a gente conhece, ele explica de uma forma. Então, budistas que acompanham o Sakyamuni vai de uma forma, budistas que acompanham o Nichiren é de outra forma. Então, assim, existem múltiplas leituras sobre este objeto. Mas o interessante é que um monge traz um jus na mão e ele é um monge Shaolin. O que pra ele é uma coisa muito tranquila, porque ele se inspirava no Bruce Lee, acompanhava um treinamento e mostrava um treinamento diário. Ele domina 3 linguagens de artes marciais diferentes, que é o Kung Fu, o Judô, e ele entende princípios também de kickbox.
Uma coisa muito importante é que ele traz tudo isso ali, amarra e cria o Liu Kang dele. Isso é exatamente a mesma coisa que o John Tobias e o Ed Boon fizeram quando criaram o personagem. Eles pegaram todos esses compilados de matriz estética, de composição visual do personagem, ao mesmo tempo que traz as artes marciais, que traz os Shaolin, que traz a situação de ser um monge, para constituir o Liu Kang. O que ele fez não é errado, ele trouxe um Liu Kang inteiramente novo pra gente, que destoa do que a gente recebe hoje em Mortal Kombat. Mas é muito legal o trabalho dele, inclusive é um monge que traz uma seriedade, porque ele traz um comprometimento que é algo que os Liu Kangs anteriores não tinham. Se a gente analisar, por exemplo, o Liu Kang de 95, ele só vai pro torneio porque o perequetê ali aconteceu. Porque sabe o Paul Anderson que criou a Alice do Resident Evil? Exatamente, ele também criou o irmão do Liu Kang, que não existiu oficialmente na franquia, para gerar uma motivação pro Liu Kang do filme de 95. Só que como dessa vez o Liu Kang não tem essa motivação, ele já traz as suas bases mais específicas de treinamento na academia Wuxi, com o Boraicho, e de ser um monge muito bem treinado, de estar empenhado em ir pro Mortal Kombat. Aquele Liu Kang mostra pra gente que ele é o escolhido. Então isso destoa um pouquinho do que a gente recebe hoje como Liu Kang. No Brasil, nós tivemos uma leve deficiência de uma dublagem do Liu Kang pro Mortal Kombat 9, que só tinha versão em inglês. E de fato parece com o Liu Kang que ele recebeu, apesar do Liu Kang dele não ser brincalhão, mas aí não é questão do ator, aí é questão do roteiro. Esteticamente, o Liu Kang que a gente viu utiliza roupas muito similares ao do Gran Kung Lao, exatamente como o Kung Lao e exatamente como o Cole Liang também um tempo depois. Então é perceptível que as partes de baixo do personagem são idênticas ao do Gran Kung Lao, e o Liu Kang ainda tira a camisa, faz posição lá, mostrando os músculos, e aí tem aquela zoeirinha bem bad, né, do Kano, que não é tão engraçado, né, Magic Mike é um filme meio antigo, né, acho que poderia ter atualizado um pouco mais o repertório de piadas, acho que o roteirista tava numa vibe meio, sei lá das quantas, mas o Liu Kang, o que competia ao Ludlin, ele entregou. E ele não entregou algo diferente do que ele estava prometendo. Quem acompanhou o treinamento dele viu que era aquilo que ele ia entregar, eu já imaginava que era aquilo. É evidente que ele utilizou o método, é evidente que ele traz os objetos para a composição do Liu Kang, que inclusive ele disse que o laço que ele amarra ao cabelo é o elemento de vínculo dele com o personagem. É algo muito importante e dentro do método é o que mantém a aura de conexão com o personagem. Porque quando você entra no personagem, que você entra num estado de atuação, para você não se desvincular da mentalidade do personagem, você às vezes se apega a determinados objetos que estão próximos a esse personagem. Eu, por exemplo, quando fiz Chapeleiro Maluco, o meu chapéu e o meu relógio eram o meu time de conexão. Bem como acontece quando um palhaço coloca o nariz. O palhaço colocou o nariz, ele entra no estado de clown. É evidente que o Ludlin entregou o que ele estava prometendo. Não teve deslizes por conta do ator, pelo menos na minha opinião. Qual a sua opinião em relação à atuação do Ludlin? Deixa aqui nos comentários e quando você for lá, lembra de clicar aqui, se inscrever no canal, deixar o seu like e assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia temos sessões todos os dias para deixar você cada vez mais nerd. Eu sou o Cal Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas! Eu particularmente gosto, eu acho que não é um desrespeito, tá? Vou deixar muito claro. Eu acho que se uma pessoa sentou a bundinha ali, estudou, criou o personagem, fez do jeito certo, tá valendo. Eu acho que não tá valendo o que o Nathan Jones entregou pra gente. Aquele lá eu quero dar uma chinelada nele ainda. É um absurdo um negócio daquele pra cena. Porque é evidente que ele não criou o personagem, é evidente que ele não tá em nada, que lá é qualquer coisa. Aí desceu o nível. Não é mesmo? Tô lá, beijocas.